Deus, nós agradecemos, Pai. Agradecemos porque a gente vai para o céu, Senhor. A gente vai morar com o Senhor na eternidade. Agradecemos, Senhor Deus, porque nós não pertencemos a esse mundo. E agradecemos porque o sentimento que nós temos é que a qualquer hora o Senhor volta para nos buscar. Não queremos entrar na discussão se antes, se no meio ou se depois, mas queremos ter certeza de que o Senhor vai salvar os seus. Sabemos disso. Temos mantido firme a nossa confissão de fé. Temos mantido firme a esperança dos santos. Temos, Senhor Deus, vivido num mundo onde o criticismo reina, impera e opera. Temos vivido num mundo, Senhor Deus, onde as pessoas estão cada vez mais humanistas e o coração delas tem se amargado, se amargurado. O amor de muitos tem se esfriado. Estamos vivendo em um mundo em que Paulo profetizou a Timóteo e disse: virão tempos penosos, onde as pessoas procurarão mestres segundo as suas vontades e serão amantes de si mesmos. Estamos vivendo nesse tempo, mas também estamos vivendo no tempo das promessas serem cumpridas, e tantas profecias nós temos visto e entendido como os nossos pais não entenderam. E Pai, eu quero te agradecer, Senhor, olhando para esse céu, junto com os meus irmãos, não só os que estão em todos os estacionamentos, mas também os meus irmãos que estão hoje cultuando, prestando culto, porque culto se presta, de suas casas, e também os nossos irmãos que estão nas naves. Nós chamamos de naves porque não acreditamos que isto é uma igreja. Isso não é a casa de Deus, e sim o quarto dos filhos, porque a casa de Deus deve ser você e eu, a casa de Deus somos nós. E tomara que nós estejamos preocupados em preparar um lugar onde Deus gosta de estar, em preparar uma casa para Deus. Lembre-se de quando José e Maria chegaram, eles foram simplesmente negados. Disseram para eles: não há vaga na hospedaria. E simplesmente eles tiveram que ter o nosso Senhor em uma manjedoura. Alguns dizem que não foi em uma manjedoura, mas foi em um lugar simples. Nós não queremos entrar nessa discussão, mas queremos aprender que enquanto muitos estão dizendo para Jesus não há vagas, nós estamos dizendo ao Senhor: venha e habite em nós, Espírito Santo de Deus. Venha e mora em nós, Espírito Santo de Deus. Porque nós não queremos entrar no comércio desses dias, no comércio gospel, que tem vendido as vidas, tem trocado as vidas pelo dinheiro, como aconteceu com Abraão, quando recebeu aquela proposta maligna do rei de Sodoma. Mas Abraão diz para ele: eu não vou prosperar com nada do inferno, eu não vou prosperar com nada seu, e sim o meu Deus vai me prosperar, e eu não vou devolver as pessoas. Fique com o dinheiro e eu ficarei com as pessoas. Aqueles que são seus amigos, aqueles que realmente creem no Senhor, aqueles que realmente pregam a eternidade, não têm negociado as vidas, mas têm ficado com as vidas, têm se dedicado às vidas. E nós agradecemos por sermos mais um pedacinho da noiva que se preocupa com as vidas. No mundo onde as vidas estão sendo ceifadas, onde pessoas estão morrendo e as outras estão parecendo que acostumando, Senhor Deus, com as mortes, nós estamos aqui porque o Senhor é a ressurreição e a vida, e aquele que está no Senhor, ainda que morto, viverá. Nós agradecemos, Pai, porque não vivemos, Senhor Deus, pelas circunstâncias, e porque não pertencemos mais a este mundo. Pedimos que o Senhor visite todos que estão nos leitos, que o Senhor corte por terra toda oração maligna, toda oração contrária, que o Senhor coloque, Senhor, anjos de guerra, espíritos ministradores, que o Senhor cerque com colunas, tapetes e tetos de fogo todos aqueles que estão nos hospitais, e que pessoas malignas não cheguem perto deles, e sim, que as mãos dos verdadeiros médicos que temem ao Senhor sejam as suas mãos, ó Jeová Rafá, médico dos médicos, e eles possam ser curados, possam ser milagrosamente salvos, libertos da maldição do inferno desses dias, e que nós possamos te glorificar, e que nós que estamos aqui, Senhor, com saúde, te adorando, que nós possamos entender o quanto é precioso, e que nós temos tido uma chance a mais
de vida, de te adorar em espírito e em verdade. E é por isso que nós levantamos as nossas vozes, é por isso que nós te adoramos, é por isso que nós te bendizemos, é por isso que nós te glorificamos, porque tu és aquele que mais um dia nos deu o fôlego de vida. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque só tu és Deus, só o Senhor é Senhor. Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, o Cordeiro Santo de Deus, o único que derramou sangue por nós, e o teu sangue é sobre os umbrais das nossas testas, e nós temos a marca do Cordeiro, a marca do Cordeiro, a marca do Cordeiro, a marca do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: parabéns, hoje o Senhor te devolveu o fôlego de vida, e hoje é mais um dia que você tem nessa terra incerta para adorar a um Deus com toda a certeza de estar certo, de ter certeza do lugar onde você vai passar a sua eternidade, em nome de Jesus. Levanta a mão para o irmão que está do seu lado e fala: eu profetizo em sua vida uma vida eterna, cheia de galardões, em nome de Jesus. Manda um beijo para quem está do seu lado, tira essa máscara e manda um beijo. Fala, não é um beijo virtual, porque você não é um robô. Fala para ele, fala, você é uma pessoa, é um servo de Deus. Manda um beijo carinhoso para ele, faz um gesto, abre o sorriso, gesticula, faz alguma coisa aí, mas chama a atenção do seu irmão do lado. Bota a vida nesse lugar, traga a vida a esse lugar, em nome de Jesus. Gente, tá um frio aqui em cima que você não tem ideia. Obrigado. Gente, ontem nós fizemos uma reunião aqui muito boa com os líderes. O Senhor está limpando e está dando chance àqueles que se perderam de se arrependerem, e está dando chance àqueles que não se perderam de perceberem e aprenderem o que não fazer também. E nós tivemos uma reunião que mostra o quanto nossa igreja é séria e o quanto nós não queremos comercializar pessoas aqui. Eu acabei de falar para o pessoal que está subindo ali, eu fecho tudo isso aqui, jogo tudo isso aqui fora, mas fico com as pessoas e vou para a eternidade com elas. Porque a gente nunca teve nem aí para isso. Essa estrutura só veio para nós pelo que nós éramos, pelo que nós sempre fomos. Essa estrutura só é um resultado dos nossos esforços em Jesus. A gente nunca, sempre quis uma estrutura legal, sempre quis tudo isso, mas nós nunca ligamos para isso como primeiro na nossa vida. O primeiro na nossa vida sempre foi servir a Deus e ter uma família reta. E nós estamos no mês da família. E ontem, aliás, essa madrugada, até 6 horas da manhã, o pastor Bart foi fazer discipulado comigo. Pastor Bart lá de Montemor. E ele me falou uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ele falou: bispo, eu participei daquela reunião e eu vim, ele sabia o motivo da reunião, o que nós íamos falar, sobre o que nós íamos falar, e nós iríamos falar, e ele falou: bispo, eu nunca entendi os versículos que você pregou ontem daquela forma, e eu fiquei assustado, eu estou maravilhado até agora. Mas sabe de uma coisa, bispo? Eu vim de lá aqui agradecer ao meu Deus, durante toda a viagem, os 500 quilômetros, eu vim de lá aqui agradecendo a Deus, por não ser eu trazer esse desgosto ou essa tristeza, por não ser eu trazer essa tristeza ao meu Deus, por eu ter conseguido fugir do adultério na minha família, por eu conseguir ter fugido do pecado na minha família, por eu ter conseguido fugir da fofoca, por eu ter conseguido travar os fofoqueiros no portão de casa, falar: aqui vocês não entram. Eu vim agradecendo ao meu Deus porque eu não me misturei e porque eu fechei o poço para não contaminar a água. Ele falou coisas não nessas palavras exatas, né, para não ser baseado em fatos reais, mas nesse sentido. E ele falou: e eu agradeci a Deus, eu não fui no sentido de olhar as pessoas, eu fui examinando a mim mesmo, né? E a palavra de Deus sempre disse isso: examine-se o homem a si mesmo, porque se o homem se examinar, ele não vai precisar ser julgado lá na eternidade, ele já vai ser julgado não só por ele aqui, mas pelos seus irmãos. Aí tem gente que fala: mas a gente pode julgar os irmãos? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5 que sim. Ele fala que o povo do mundo a gente não pode julgar, Deus os julgará.
Mas aqueles que se dizem irmãos e que não vivem uma vida do jeito que a palavra indica, nós temos que julgar. Mas não julgar para condenação, mas julgar para estender a mão. Julgar para dizer, olha, eu quero ver você na eternidade. Olha, eu quero que você suba e eu quero que a sua família vá com você. Eu quero que vale a pena todo o depósito que nós fizemos na sua vida. Eu quero que você entenda o que nós estamos ensinando para que você não viva uma religião. Eu quero que você saiba que nós estamos aqui de verdade, em nome de Jesus, querendo muito entrar com vocês, mas sem perder a nossa salvação também. Eu quero que vocês saibam que nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês, mas não é porque nós somos bons, é porque nós sabemos quem nós estamos servindo. Eu quero que vocês entendam que vocês não são só músicos ou só levitas pelo que ensinaram que o levita, mas o levita serve, mas que vocês, antes de tudo, são filhos do Senhor e que vocês precisam viver a eternidade com Deus e que vocês precisam ter a eternidade em primeiro lugar na vida de vocês, porque senão nada vai adiantar, porque senão era mais fácil vocês tocarem numa banda secular. Eu quero que vocês entendam que vocês não estão aqui só para bater cartão e para assistir um culto. Eu quero que vocês entendam que vocês foram escolhidos por esse Deus para viver a eternidade com Ele em família, e que vocês fazem parte da família de Deus, tanto na terra quanto no céu, e que o Senhor te escolheu para viver a eternidade ao lado dEle, e que Ele não quer perder tempo com você, e sim, Ele quer ganhar tempo com você e com a sua casa. Por isso eu profetizo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas você e sua casa também servirão a esse Deus, em nome de Jesus. E sabe que a gente, como nós conhecemos um pouquinho da palavra, lendo a palavra nós percebemos lá em Atos que quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade de Atenas, ele se depara com gregos, filósofos, gregos que procuravam o conhecimento natural da terra, gregos que procuravam sua alma e o seu espírito dentro da sabedoria ou do conhecimento, a sabedoria que eles buscavam por viver o conhecimento que eles adquiriam. Mas de repente o apóstolo Paulo chega, o apóstolo Paulo, que era um homem criado aos pés de Rabino Gamaliel, o apóstolo Paulo, que alguns dizem, eu não sei até onde é fidedigno, mas alguns dizem que o apóstolo Paulo era casado com a filha de Gamaliel, e que quando ele aceitou o Senhor Jesus, essa filha de Gamaliel largou o apóstolo Paulo por causa do Senhor Jesus. Eu não sei até onde isso é fidedigno. Muitos judeus falam dessa história e dizem que tem até escritos a respeito disso, mas nós não podemos afirmar, nós pelo menos aqui não. Mas isso é muito coerente, porque o apóstolo Paulo fala de casamento como alguém que foi casado, e é muito especial porque o apóstolo Paulo era filho de um homem, o pai dele era um homem rico, fabricava tendas, tinha um ramo lucrativo da época, e era um homem de dupla cidadania. O apóstolo Paulo era um homem que tinha a cidadania romana e também tinha a cidadania como judeu. Era um homem que era um discípulo que comia o rastro, o pó de Rabino Gamaliel, e também era um homem erudito em todas as letras. Mas a gente vê o apóstolo Paulo começar em 1 Coríntios dizendo, olha, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, se tem alguém que pode ser judeu sou eu, mas tudo que eu sei eu coloco no pó, porque Deus é o Deus que coloca a sabedoria do homem no pó. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são, e eu preciso entender que eu necessito desse Deus, e nem tudo aquilo que eu aprendi eu posso colocar diante desse Deus, porque o que esse Deus vai trazer é uma sabedoria eterna, é um conhecimento eterno, é algo que vai fazer você desfrutar não só dessa vida, mas também de uma vida eterna. Quando Paulo chega naquela cidade de Atenas, ele olha, e Paulo, muito inteligente, um homem muito erudito, mas também muito inteligente, com uma sabedoria e uma expertise que vinha dos céus agora. Ele chega a falar, eu não venho falar com vocês com persuasões humanas, apesar dele ter todo o poder de persuasão humana. Mas ele fala, eu não vim falar com vocês com persuasão humana, eu vim falar com vocês com o poder de persuasão do Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a observar, porque Paulo era um homem que observava. E ele começa a observar, e ele olha e chega na cidade onde as pessoas tinham estátuas de um Deus que não era um Deus, mas eles tinham como um Deus um filósofo grego que chamava Epícoro. E eles tinham a estátua dele dentro de casa. As pessoas, as escavações até hoje acham estátuas de Epícoro dentro das casas das pessoas, ou seja, elas tinham ele como um semideus ou como até um deus.
era um filósofo, mas tinha uma filosofia muito falada na época. Essa filosofia dizia que o homem deveria buscar o conhecimento e a sabedoria dentro de si mesmo. Parece muito com as coisas que estão sendo pregadas hoje, que vão ser pregadas pelo anticristo. E também dizia que o sexo e todas as coisas materiais eram boas, mas não eram tão boas quanto o conhecimento que traria a paz. Mas o problema real é que todo esse sofisma, todo esse ensinamento trazia algo para eles também. Dizia para eles que tudo que eles aprendessem, que eles vivessem nessa terra, bastava. E que uma das coisas principais que eles deveriam aprender era perder o medo da morte, pastor Rafa. Porque se eles perdessem o medo da morte, entendendo que eles teriam que viver uma vida sem medo da morte, eles poderiam ter uma vida e atingir os níveis altos de conhecimento do ser humano, e viveriam uma vida feliz por não terem medo da morte e saberem que depois da morte tudo acabou, que a morte seria o fim dos sentimentos, que a morte seria o fim das crenças, que a morte seria o fim de tudo. Então aquelas pessoas praticamente passavam a não acreditar mais na vida após a morte, mas acreditavam só no aqui e agora, acreditavam só no viver o momento. Paulo chega na cidade de Atenas, e se depara com esses pensadores, homens que eram homens de respeito, que eram cidadãos honorários, eram homens que tinham o respeito do povo, porque tinham muito conhecimento, né? E há quem diga que toda sabedoria, aliás, nós sabemos que toda sabedoria vem de Deus, mas há quem diga que a sabedoria é simplesmente o conhecimento vivido. Eu creio que não é só vivido, mas é o conhecimento que você adquire, não só para viver aqui na terra, mas no céu. Então começa a ter sabedoria para viver na terra, e isso tem continuidade no céu para pessoas eternas que receberam a sabedoria do próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então sabe o que aconteceu? Paulo chega, observa aquela cidade toda, e ele começa a observar que todos tinham altares. Nos postes ídolos, eram chamados de postes ídolos. Alguns postes eram erigidos e eles eram colocados, e em cima desses postes eram colocadas as imagens, não só dos pensadores, não só dos filósofos, mas dos deuses gregos, dos deuses de todas as filosofias e de tudo que eles acreditavam. Mas de repente, quando Paulo vai andando, ele se depara com um desses postes, um desses altares, e esse altar não tinha nada em cima, não tinha nenhuma imagem, e embaixo estava escrito: ao Deus desconhecido. Alguns estudos mostram que esse Deus, realmente o Deus desconhecido, estava falando a respeito do Deus de Israel. Nós não sabemos até onde isso é fidedigno, essa informação é fidedigna também, apesar de ser muito coerente, mas nós sabemos da cabeça de Paulo. O apóstolo Paulo olhou para aquele lugar, e na sabedoria do céu, na sabedoria da eternidade, ele pensou: opa, esse povo adora todos os deuses, mas eles têm um aqui, que eles estão adorando sem saber quem é. Paulo não chegou diante dos filósofos, dos gregos, dos eruditos, dos estudados, dos renomados, e chegou atacando eles. Olha, você acredita em santo? Olha você, eu vou chutar aqui, ó, o seu Deus. Paulo nunca fez isso. O apóstolo Paulo era um homem inteligente, um homem cheio do Espírito Santo. Então ele chegou, e quando ele foi se dirigir àqueles homens de respeito, ele chegou com todo respeito, e ele disse: olha, eu percebi, olhando por aqui, eu percebi que vocês são homens muito supersticiosos, são homens religiosos, são homens que acreditam em coisas do mundo espiritual, acreditam no reino do Espírito, acreditam em muitos deuses, mas eu estava reparando e percebi que vocês têm aqui um altar que está escrito ao Deus desconhecido. E Paulo olha para eles e fala: pois bem, é sobre esse Deus que vocês desconhecem e adoram sem conhecer que eu vou explicar e vou ensinar hoje. E Paulo começa a ensinar com toda a sabedoria dos céus, porque ele não foi a eles com a sabedoria humana. Apesar de todos aqueles homens serem homens sábios humanamente falando, e homens eruditos humanamente falando, Paulo decidiu chegar diante daqueles homens com humildade, mas com a sabedoria dos céus. Sabe o que é a sabedoria dos céus? É a sabedoria que faz você entender que você veio do pó, e que do pó você vai voltar, mas você vai ter um espírito que vai viver a eternidade. E por isso todos os passos, e tudo que você libera na sua boca, e tudo que você vive nessa terra, você acaba vivendo como galardão eterno. Quem tem essa sabedoria, receba aí. Quem tem essa sabedoria, receba dessa sabedoria desse Deus eterno. Levanta a mão e faz alguma coisa e receba aí, em nome de Jesus. Aleluia. Paulo se deparou com uma sociedade, pastor Rafa, que muitos não acreditavam na vida após a morte. E então Paulo tem um desafio de trazer uma nova esperança.
Quem aqui já perdeu um ente querido e deseja vê-lo na eternidade? Quem aqui já perdeu um ente querido? Nós estamos no mês da família, falando a respeito de família, mas vocês sabem que eu não sei pregar nada além de eternidade. Então, nós vamos falar da família na eternidade hoje. Quem aqui já perdeu um ente querido e tem muito desejo de vê-lo novamente? Quem aqui já perdeu um ente querido e tem muita vontade de vê-lo novamente? Quantos de vocês aí perderam alguém há pouco tempo e oram a Deus? E quantos viram pessoas aceitarem ao Senhor Jesus no último dia de vida ou no último momento e sabem que um dia vão se encontrar com eles? A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade dentro de nós. Isso quer dizer que aquele sentimento que muitas vezes nós chamamos de déjà vu. Quem já teve um sentimento de déjà vu? Quem já teve um sentimento que passou por algum lugar e sabe que já aconteceu aquilo, ou já teve um sonho, ou já aconteceu isso em algum outro lugar e fala, eu já entendi. Quem já teve isso? Quem já teve isso? Sabe o que está acontecendo? Deus está tentando avivar a eternidade dentro de você. Eu, quando era pequeno, eu tinha um sentimento muito forte de sinergia com a minha mãe. Eu lembro de uma vez que eu estava voltando, eu estava indo para me encontrar com a minha mãe no centro da cidade onde eu morava. Eu era muito pequeno, acho que eu tinha 12 ou 13 anos, por aí, não me lembro. Eu era muito jovem e eu lembro que eu não tinha celular. Eu acho que nem tinha celular naquela época. Olha como a gente tá velho, gente. E eu lembro que eu cheguei e eu me perdi da minha mãe. E eu lembro que eu não sabia, não tinha dinheiro para voltar, né? Minha mãe ia me dar o passe da época. E eu não tinha dinheiro para voltar, não tinha telefone, não tinha com quem falar. Então eu falei com o Espírito Santo, falei, Senhor, eu preciso saber onde a minha mãe está. E eu lembro que eu fui sentindo, eu fechei os olhos e fui no centro da cidade, que era uma cidade grande, uma metrópole, sentindo onde minha mãe estava. E eu lembro que eu cheguei numa loja e senti a minha mãe, então eu esperei, só que eu não achava ela. Então minha mãe desceu, acho que do segundo ou do terceiro andar, e se encontrou comigo, e ela falou, Rafa, eu estava tentando falar com você, mas não conseguia. E onde eu me perdi de você, mas como você me encontrou? Eu falei, eu te senti. Eu senti a minha mãe. Eu lembro também de uma vez que eu estava saindo da escola, eu já era um adolescente, e os amigos da escola no ponto de ônibus, todos dando porrada, chute em todo mundo, e falando os palavrões que todo mundo fala, na época, falavam. E eu lembro que nós entramos no ônibus, e quando eu entrei no ônibus, o ônibus estava lotado. Só que eu senti que a minha mãe estava no ônibus, e eu tinha muito respeito. Então eu falei para meus amigos, baixa a bola aí, para de falar palavrão. Para de falar essas coisas nojentas que vocês estão falando aí, porque minha mãe está aí. Eles começaram a olhar e dar risada na minha cara. Eu estou falando coisas aqui muito simples, mas muita gente aqui já teve esses sentimentos. Eles começaram a olhar e dar risada na minha cara. Falaram, como assim, cara? Sua mãe está no ônibus, é evidente. Agora falou, não, é que eu sinto minha mãe. Eles começaram a dar mais risada ainda. Então a gente entrou e a gente ia penetrando no meio das pessoas, naquele ônibus lotado, né? Aquele cheiro de CC doido do povo voltando de serviço, aquela coisa louca que todo mundo aqui já viveu, quem sabe. E aí a gente ia penetrando. Eu lembro que quando nós chegamos no último banco, a minha mãe estava dormindo no último banco. Aqueles amigos começaram a olhar para minha cara e ficaram assustados, porque eles estavam dando risada, mas quando eles viram minha mãe, eles começaram a olhar e falaram, meu Deus. Ainda algum, acho que me perguntou, estava combinado alguma coisa? E eu tinha esse sentimento. Sabe o que é isso? Isso se chama sinergia. Hoje eu tenho isso com a minha esposa. Muitos aí que são muito alinhados com os seus cônjuges têm isso. Sentem os seus filhos. Quem aí já sentiu alguma coisa desse tipo? Quem aí já sentiu seus filhos, já sentiu sua mãe, já sentiu algum... E essa sinergia, isso faz parte da eternidade, porque nós vamos viver coisas na eternidade muito peculiares. Só que como Deus já plantou a eternidade dentro de nós, às vezes nós temos fagulhas de sentimentos. Muitas vezes nós sonhamos e somos levados. A palavra de Deus em Jó diz que quando nós sonhamos, nós somos levados a lugares espirituais. Olha que loucura isso. Quantas vezes você achou que era só um sonho, mas Deus levou o seu espírito em algum lugar e você não sabe até hoje? Sabe, nós temos muito o que aprender. Hoje em parte vemos, em parte profetizamos. Vai chegar um dia que nós veremos face a face esse Deus e entenderemos de tudo. E esse Deus vai nos explicar e nos ensinar aquilo que nós não conseguimos entender. Hoje nós estamos escrevendo a lápis, mas um dia nós vamos testificar e o próprio Deus vai nos ensinar através do nosso Senhor Jesus. E sabe o que é mais interessante? É que muita gente, quando começa a falar a respeito desses sentimentos de quando é pequeno, ou de ter visões espirituais, chega em alguma pessoa, e alguma pessoa por ter desenvolvido alguma habilidade no reino do Espírito, diz, olha, você tem uma luz muito grande e precisa desenvolver.
Então eu quero dizer para você uma coisa. Coloca a mão em posição de recebimento aí. Deixa o bispo falar uma coisa para vocês. Vocês têm uma luz muito grande e precisam desenvolver. Essa luz que está dentro de vocês é um buraco. Na verdade é um plug. É um plug fêmea chamado igreja, chamado noiva, que só pode ser ligado, só pode ser unido com o plug macho, que é o Senhor Jesus, que vem para te buscar. Deixa eu te dizer uma coisa. À medida que você for crescendo no mundo espiritual e no reino do Espírito e for desenvolvendo essa luz que está dentro de você, você vai ter acesso ao regresso das coisas que Deus sempre quis te revelar. E é esse Deus que está aqui, é esse Deus que está aí, é esse Deus que está aí. É esse Deus e é desse Deus que eu estou falando. Paulo se deparou com um povo que não estava entendendo a eternidade. E tudo que Paulo entendia hoje, naquele momento, era sobre a eternidade. Porque um homem que havia vivido, estudando o tempo todo e a vida inteira na letra, havia conhecido o Espírito Santo de Deus. E ele entendeu que a própria letra matava, mas o Espírito vivificava. Um homem que começou com a inteligência, com o intelecto natural, ligar as coisas, começou a entender que o seu intelecto natural não poderia explicar as coisas eternais e espirituais que Deus queria revelá-lo. Então ele começou a buscar, e começou a buscar o mundo do Espírito, começou a buscar o reino espiritual, e Deus começou a revelar as coisas dentro dele. Então quando ele chega diante de um monte de filósofos que passaram a vida inteira estudando a letra, ele diz: eu não posso ir na letra, eu não posso ir por persuasão humana, eu preciso ir pela persuasão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai pegar eles, é o Espírito Santo que vai convencê-los. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que vai resolver o problema aqui. Vocês estão cultuando a um Deus desconhecido que eu conheci, porque esse Deus não pode ser conhecido pelo intelecto. Esse Deus só pode ser conhecido pelas coisas espirituais e pela entrega de um homem quando se coloca no pó. Ah, querido, se você entendesse, se você pudesse entender que esse Deus não se conhece pelas coisas naturais. Alguns estudos dizem que quando Nimrod estava lá em Gênesis 11 fazendo a torre de Babel, ergamos e construamos uma torre, vamos fazer tijolos, vamos construir uma torre que nos dê acesso às portas dos céus. Nimrod estava querendo voltar para o Éden, o Éden que Deus tinha fechado, o Éden que Deus tinha colocado anjos de guarda para ninguém voltar, porque só poderiam ter acesso ao regresso se tivesse acesso pelo sangue do segundo Adão, Jesus. Então quando Nimrod começou a construir aquela torre, ele queria ter acesso. Nimrod tinha uma característica peculiar. Ele jogava flechas aos céus. Parece um filme dos últimos dias, Jogos Vorazes. Ele jogava flechas ao céu. Parece os foguetes quando batem no domo. Deixa para lá, outra hora a gente fala sobre isso. Ele jogava flechas aos céus. Nimrod era um homem diante de Deus, um caçador. A Bíblia fala que ele tinha características de caça diante de Deus, ou seja, ele tinha características sobrenaturais. Existe um livro, o livro de Jazar, que é um livro que não está no cânon da Bíblia, é um livro apócrifo, ou é um livro que não entrou no cânon, não deixaram entrar, mas é um livro reconhecido pelos judeus. O livro de Jazar diz que Nimrod tinha essa característica, porque... Sou eu? Vocês estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? O livro de Jazar diz que Nimrod tinha essa característica, porque Nimrod havia recebido a capa, uma capa que vinha de Adão, uma roupa que vinha de Adão, que o próprio Deus deu para Adão, e que passou de geração em geração, e que depois de Noé, quando o filho de Noé vê Noé nu, na verdade ele não vê que Noé estava nu, mas ele pega a capa e deixa Noé nu. Então Nimrod tem acesso a essa capa e começa a ter poderes sobrenaturais por causa dessa capa. Eu não sei até onde isso é fidedigno também. Eu estou contando uma história que não é bíblica. Diga, não é Bíblia, mas é conhecimento. Mas, voltando para a palavra, e se baseando somente na palavra, Nimrod tinha sim uma capacidade, uma característica muito maior do que os seres humanos normais. Ele era um líder. Muitos dizem, e eu acredito nisso, que foi a primeira tipificação de um anticristo. Agora veja, ele queria acessar aos céus, abrir as portas dos céus, mas com o poder da terra, e Deus não deixou, e aquilo que era chamado de Babel, virou a grande confusão, porque todas as vezes que você tenta acessar as coisas de Deus, as coisas eternas, por coisas naturais, a sua vida vai se tornar uma grande confusão.
Então ele não conseguiu acessar a porta dos céus. Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo falando com os atenienses, falando com aquele povo, falando com os epicureus, aqueles que acreditavam no filósofo Epicuro, aqueles que acreditavam em toda aquela filosofia, ele começou a mostrar para eles que eles não podiam mais acreditar nas coisas naturais, e naturalmente, com muita simplicidade, com muita humildade, ele começou a explicar sobre o Deus desconhecido, o Deus que não poderia ser acessado por coisas naturais, só poderia ser acessado e encontrado por aqueles que se colocassem no pó e que entendessem que dependiam do Senhor. Então, ele começou a explicar, e ele trouxe uma nova esperança a um povo que não tinha mais esperança. Imagine você que perdeu um ente querido e que tem toda a esperança de vê-lo na eternidade. Imagine você que sempre fala, olha, eu vou te ver em outro lugar. Imagine você que acredita que você vai ter acesso. Nós todos fomos ensinados isso desde pequeno e nem tudo está errado. Nós vamos ter acesso a pessoas. Veja, se houvesse a reencarnação como muitos ensinam, nós não teríamos acesso porque as pessoas não fariam parte da mesma identidade. Então você não teria acesso ao seu avô, que era um homem de Deus e que faleceu, não foi, Johnny? Ele faleceu ou não? Oh meu Deus, estou matando um homem antes dele, então tá bom. Um beijo, como que é o nome dele? Divo! O nome do cara é Divo! Meu Deus do céu. Seu Divo não quis te matar, mas que você morra para o mundo e viva para Cristo sempre, amém? É tanta gente. Mas, gente, aqueles familiares que faleceram, que nós perdemos, e que estavam no Senhor, e que nós temos vontade, não vou mais dar comparação, vai que eu erro de novo. Matou outra pessoa, meu Deus. Aqueles familiares que nós conhecemos, que nós fazemos, que nós queremos nos encontrar na eternidade, que nós queremos conhecer na eternidade, e de repente você saber que não tem mais eternidade. Ou de repente você saber que ele não vai ser mais a mesma pessoa, e que não vai te conhecer, ou que não vai ter lembranças. Eu quero dizer uma coisa e trazer a mesma esperança que Paulo trouxe àquele povo que acreditava em Epícuros. Você vai ter acesso a todos aqueles que morreram no Senhor. Eu quero falar a respeito da eternidade, da vida eterna, da família eterna e de como nós vamos viver a família eterna. Eu quero falar a respeito da nossa esperança de nos encontrarmos com aqueles que verdadeiramente serviram a Cristo. Eu quero falar a respeito daqueles que são cristãos, verdadeiros cristãos e que morrem em Cristo, como vão viver na eternidade com suas famílias. É sobre isso que eu quero falar. Quem deseja ouvir isso, diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Agora veja, Paulo começou a dar uma esperança nova àquele povo. Paulo começou a dar uma esperança de que eles poderiam se encontrar com aqueles e que eles também não deveriam viver só para este plano. Que eles deveriam avivar aquilo que existe dentro de cada ser humano. Essa eternidade que muitas vezes ela é mostrada, ela é revelada a nós com pequenos sinais. Paulo começou a mostrar para aquele povo que existia algo além. E que existia um Deus que traria a sabedoria. O Deus desconhecido traria a sabedoria a eles, mas só se eles decidissem conhecê-lo, não pelo intelecto, mas pela forma que Deus deixou que nós o conhecêssemos, pela imagem do Deus invisível, do Deus invisível e indivisível, a imagem do Deus Jesus, o Messias. E Paulo diz para ele, olha, esse Deus que vocês não conhecem agora se fez conhecido através de Jesus. Agora esse Deus que vocês não conhecem, que não tem imagem, agora tem uma imagem, mas a imagem está viva. E ela subiu aos céus, ressuscitou. Muitos correram a hora que ouviram sobre ressurreição. Muitos saduceus naquela época também não conheciam. Ali ele não estava no meio dos judeus, mas também haviam saduceus em volta. E corriam quando Paulo falava de ressurreição. Mas sabe o que aconteceu naquele momento? Aquele povo começou a entender que existia, e muitos ficaram e conversaram com Paulo depois. Essa mesma esperança é a esperança que a palavra de Deus sempre nos deu. Diga, Jesus sempre nos ensinou e sempre pregou a vida eterna. É por isso que aquele povo diz, para onde nós iremos, se só o Senhor prega palavras de vida eterna? Enquanto todos estão ensinando coisas, como você viver nesse mundo, como você perder o medo. Uma das filosofias de Epicuro era como você perder o medo. Sabia? Ele ensinava como você viver sem medo. Hoje tem muita gente pregando como você viver sem medo. Tem muita gente pregando como você deve viver aqui na terra, como você deve ganhar dinheiro. E tudo isso é bom. Mas tem muita gente se esquecendo que nós temos uma vida eterna e que essa vida passageira é muito rápida. O que passa de 50, de 70 é enfado e cansaço, irmão. E que nós vamos ter toda uma eternidade depois num corpo muito melhor do que esse. E que nós devemos passar essa prova, esse pequeno tempo nessa terra, com as nossas famílias, nos preparando para viver uma vida eterna e com as nossas famílias. Quantos aqui perderam filhos? Perderam crianças de colo? Eu tenho gente aqui que tem testemunhos que perderam crianças de colo e que tem a esperança de encontrar essas crianças um dia e conhecê-las na eternidade.
Eu tenho testemunhos de pessoas que receberam e que conheceram pessoas cheias de Deus. Eu tenho testemunhos de pessoas que têm tanta gratidão por aquelas pessoas que a salvaram, como eu, pastor Walter, que me salvou para a eternidade e que eu sei que vou encontrá-lo na eternidade e tenho a esperança ainda de conversar com aquele velhinho muito na eternidade. Eu imagino que ele vai estar, ele já era bonito aqui, ele vai estar num corpo incorruptível, muito mais bonito lá, e eu quero ouvir a risadinha do Walter de Castro em Souza ainda, dando bronca em mim. Porque eu lembro até das broncas e lembro com carinho. Porque aquele que decide ter realmente a paternidade de Deus, não fica com raiva das broncas, e sim se sente amado, porque sabe que Deus só corrige quem Ele ama. Quantos aqui esperam ver? E Jesus disse em João, no capítulo 5, no versículo 24, eu quero que coloque no telão para mim, alguém me ajude por favor, um pastor, a ler João no capítulo 5, no versículo 24, diz assim: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, e não será, grita aí irmão, não será, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É por isso que todo cristão, quando tem o julgamento próprio, quando se autoanalisa, quando examina a si mesmo, quando se julga, quando ajuda a julgar os irmãos, não no sentido de condenação, mas no sentido de estender a mão e levantá-lo e fazer aquele irmão crescer, porque ele decidiu recolher, ele decidiu consertar, ao invés de só mudar de denominação e esconder os seus erros. É por isso que todos esses que decidem crescer, eles têm acesso às coisas de Deus. É por isso que aqueles que decidem se humilhar, voltar atrás, porque todo aquele que se humilha será exaltado. Algumas pessoas recitam esse ditado de uma forma diferente. Eles falam, todo aquele que é humilhado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é todo aquele que se humilha. Mas muita gente hoje simplesmente se divorcia ao invés de resolver o problema no seu casamento. Se divorcia ao invés de resolver o problema no seu ministério. Se divorcia ao invés... E deixa eu lembrar uma coisa para você. Deus odeia o divórcio. Nós conheceremos todas as pessoas. A Bíblia nos mostra claramente que nós conheceremos todas as pessoas e nós não teremos outra identidade. Nós teremos outro nome. Seremos chamados por outro nome, mas nos lembraremos da nossa eternidade na terra. 1 Coríntios, Paulo fala no capítulo 13, no versículo 12, diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelhos, como que por espelhos. Mas então veremos face a face, um dia nós veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, na mesma forma como sou plenamente conhecido. Eu o conhecerei da mesma forma como sou plenamente conhecido. Aquilo que era em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei, e semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei, e semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz, e face a face. Aquilo que era em parte será perfeito. Quantos estão com a sua família e podem olhar para os seus familiares aí? Podem olhar para a sua família. Diga assim para ele: olha, é melhor você aprender a lidar comigo. Fala, é melhor você aprender a me amar, porque provavelmente você vai viver comigo, vai ter que me engolir por toda a eternidade. Meu Deus! Meu Deus! Presta atenção, observe. Olha o que diz em Gênesis no capítulo 25, no versículo 7.
Olha o que diz, irmão. Abraão viveu... Cadê os pastores que vão ler aqui? Meu Deus, vocês estão devagar hoje, hein? Gênesis capítulo 25, versículo 7. Leia para mim bem alto. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. A Bíblia diz que Abraão foi reunido aos seus antepassados. Será que isso foi na terra ou foi nos céus? Será que isso foi na cova ou foi na eternidade? Ou foi no seio de Abraão? Eu peguei aqui no Strong a definição de reunido aos seus antepassados. Olha o que diz, a palavra é akaf. Reunir, receber, remover, ajuntar, reunir o indivíduo na companhia de outros, remover, retirar, montar, juntar-se aos seus pais. Ser trazido à associação com os seus ou com os outros. Uau, 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 uau. 2 Samuel no capítulo 12, no versículo 22, Davi tem um insight da fé e da eternidade. O homem que era chamado segundo o coração de Deus por muitos, o homem que geralmente que era amado e que mesmo quando fez um erro, consertou o erro, foi amado até o fim por Deus. A Bíblia diz que Davi, quando entende o seu pecado, dá nome ao seu pecado, entende o seu pecado, e o profeta o revela. A Bíblia diz que ele se joga no chão, ele volta ao pó. Ele não tenta resolver com as coisas naturais, porque ele era rei, ele podia resolver tudo. Mas ele volta ao pó, ele se joga ao chão, e ele começa a orar a Deus e jejuar a Deus. A Bíblia diz que chegou um determinado momento que não estava adiantando o jejum dele, porque realmente o menino tinha morrido. O menino, o filho do pecado entre Davi e Betseba, havia morrido. E ele diz assim em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 22. Leia para mim, Marcelo, por favor. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas, agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Por que eu deveria trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ei. Olha o que Davi está dizendo, eu irei até ela, mas ela não pode voltar até mim. Ou seja, fique tranquilo, se o meu Deus quis me punir assim, eu recebo a punição porque Ele é meu Pai e Ele está no direito de me corrigir. Mas lembre-se de que Ele não pode voltar a mim, porque Deus decidiu assim. Mas eu ainda tenho a esperança de poder encontrar o meu filho na eternidade. Ele não pode vir a mim, mas eu irei até ela. Eu irei até ela. Você irá até Ele. Você irá até ela. Aqueles que morreram no Senhor Jesus, eles não morreram. Eles vivem e vivem por toda a eternidade. E assim nós iremos viver por toda a eternidade em nome de Jesus. Olha o que ele diz, Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará até mim. E olha o que Davi faz, como todo homem de Deus, que está sempre preparado para se levantar novamente, está sempre preparado, mesmo indo ao pó, está sempre preparado a se reerguer, está sempre implacável, está sempre preparado para seguir para o alvo. Olha o que Davi faz, 24, leia Marcelo para mim por favor, bem alto. Sumiu de novo, deixa que eu leia. Depois Davi consolou sua mulher Betseba. Engraçado, aí ele perdeu o filho, ele estava jejuando, estava chorando para Deus, mas quando ele se levanta, ele já vai ser usado para consolar outras pessoas. Mas eu vou deixar você entender o que ele fez aqui consolando a Betseba. Vamos ler. Então Davi consolou a sua mulher Betseba e deitou-se com ela. Mas esse Davi era judeu mesmo, hein? Deitou-se com ela, teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi podia ter parado aqui e falado, poxa, não era meu Deus, podia ter feito ele viver, eu sei que o Senhor pode, mas não fez ele viver por quê? Por que que não cuidou dele? Por que que ele morreu? A gente tem que parar de falar por quê e começar a perguntar para quê. Davi não fez nada disso, ele orou e jejuou. Deus não trouxe o filho dele de volta, mas Davi falou, não tem problema,
eu vou continuar seguindo até Deus, porque um dia eu verei meu filho de volta. Então Davi se levanta todo animado, vai, se deita com Betseba, tem um filho, e Salomão, e a Bíblia diz, Deus aceitou Salomão, Deus amou Salomão. Davi não ficou se autocomiserando, dizendo, ai, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, agora tudo que eu fizer, Deus vai matar, tudo que eu tiver de problema, Deus vai, tudo que eu tiver todo lugar que eu chegar, como Caim disse, alguém vai me odiar, vai querer me matar, essa síndrome de Caim que muito crente tem. Davi não fez isso. Davi falou, olha, eu vou resolver o meu problema aqui, o meu problema foi resolvido, agora existe uma redenção, existe o meu Senhor que disse ao meu Senhor, existe uma redenção para mim. Então ele se deitou com Betseba. E ele entendeu, agora Deus vai aceitar. Deus me perdoou, Deus vai aceitar. E a Bíblia diz que Deus amou. E Davi fala, não, Deus amou, mas eu ainda vou ter a chance. Agora daqui para frente eu vou viver de uma maneira reta, porque eu vou ter a chance de encontrar todos aqueles que eu perdi na eternidade. Você está entendendo? Você vai ter a chance de encontrar aqueles que morreram no Senhor na eternidade, porque a morte de quem morre em Jesus é vida eterna. A morte de quem morre em Jesus é vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morto, viverá. Eu tenho alguns parentes, alguns queridos espíritas que aprenderam que eles vão ser ou vão ter outra reencarnação e vão ficar reencarnando. Tinha até uma novelinha no Brasil que passava, que o cara estava queimando no inferno, mas depois ele ia reencarnando e no final ele estava bonzinho no céu. O problema é que a Bíblia não ensina assim. A Bíblia é a palavra de Deus, e se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e não é a Bíblia segundo alguma pessoa, é a Bíblia pura segundo o próprio Jesus, ela não ensina assim. Aqui, o escritor de Hebreus, alguns dizem que existe muita especulação a respeito de quem escreveu o livro de Hebreus, mas eu acredito particularmente que foi Apolo. Mas Hebreus diz assim, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Aqui está dizendo, tá dizendo algo muito claro. Ao homem é dado morrer uma vez só. E você tem que lembrar que toda vez que Deus sopra o espírito dele, o nefesh, o espírito de vida, o espírito falante, o pneuma, ele sopra na vida do homem. Ele sopra um para cada homem. Um espírito para cada pessoa. Ora, se nós reencarnássemos, ia ser uma confusão e um engarrafamento de espíritos, então. E eu não estou aqui querendo ofender quem aprendeu assim. Eu quero te mostrar como a Bíblia diz. E nós cremos na Bíblia. Agora veja, querido. Deus sopra um espírito para cada pessoa. E se nós tivéssemos vários espíritos, ou tivéssemos uma evolução de espírito, quando nós chegássemos na eternidade, nós não veríamos. Existem parentes meus que creem que vão ver. O meu pai, por exemplo, que faleceu, eu tinha 4 meses quando meu pai faleceu, ele era policial, foi assassinado no Carrão em São Paulo. E existem parentes que acreditam que vão conhecê-lo, que vão se encontrar com ele na eternidade, mas também acreditam numa reencarnação. Qual é o problema? O problema é que se ele já reencarnou tanto, não vai mais ter o Teodoro. Agora veja, gente. Eles nunca mudaram de identidade. Deus nunca falou que as pessoas iam mudar de identidade. Deus nunca falou que a pessoa ia ter que evoluir. A sua evolução é aqui para a terra. E ao homem é dado morrer uma vez só, Hebreus diz, seguindo após isso o juízo. Ou seja, é aqui que se resolve. Eu gosto de uma música antiga do Fruto Sagrado que diz, não existe purgatório, não existe reencarnação. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Depois que a gente fecha os olhos, vai dormir no jardim da saudade, não existem mais provas de recuperação. A prova é aqui. O que você resolve é aqui, o que você decide é aqui. E a Bíblia é bem clara com isso. Agora, quando nós nos deparamos com algumas situações da Bíblia, a gente vê claramente que Deus nunca mudou a identidade de ninguém. Mateus, no capítulo 17, no versículo 4, diz assim: Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Senhor, é bom estarmos aqui. Vem aqui, Marcelo, tira essa máscara e fica aqui do meu lado. Se quiser, faremos para ti uma tenda. Pedro estava ali em êxtase. Você imagina para um judeu que acreditava na lei e nos profetas, de repente se deparar, estava crendo no próprio Messias, estava entendendo que o próprio Messias estava ali.
O Pedro, que era revelado de Deus e que Deus o revelava sobre Jesus, estava diante de Jesus e de repente a Bíblia diz que Jesus se transfigura para um corpo glorificado. Meu Deus! Eles sabiam que eles iam ter um corpo glorificado. Isso é contado nos Talmudes e nos ensinos judaicos há muitos anos. Mas de repente eles estão vendo o Messias. Pedro, Tiago e João no barquito. Não estão no barquito. Agora estão no Monte das Transfigurações. Eles estão diante do próprio Messias e de repente... E Jesus se transforma na frente deles. Vocês imaginam a cabeça desses caras? Eles estavam chapados de Deus. Eles estavam doidos. Eles não estavam acreditando que eles estavam vendo. Eu não acredito. Quer dizer, eu acredito sim. Como se não bastasse, de repente aparece a lei e os profetas. Moisés e Elias. Tudo que eles amaram a vida inteira. Você imagina o nível de êxtase que esses caras estavam? A Bíblia diz que Pedro estava tão bobo que Pedro fala assim: ô Jesus, a gente vai fazer uma tenda, vamos fazer uma barraquinha e vamos ficar aqui, tá? Agora você imagina, ele estava vendo 3 indivíduos eternos e pensando em fazer barraca natural. A gente faz isso muitas vezes. Muitas vezes a gente quer ganhar as coisas sobrenaturais com coisas naturais. Pedro estava querendo manter aquele momento. Ele falou: ô Tiago, João, vamos fazer uma barraca, o que vocês acham? Aí a gente consegue deixar eles aqui, eles não vão mais embora, a gente fica com eles sozinho para nós. Eu imagino, conjecturando, que Tiago e João olharam para a cara dele e falaram assim: eu acho que sim, Pedro, fala lá para ele. Um tocou no outro e falou assim: ele é bocudo, ele vai falar. Se ele levar uma porrada, é ele que vai levar. E Pedro, bocudão, vai à frente. Todo mundo fala mal de Pedro porque ele afundou, mas ninguém teve coragem de descer do barco, só ele. Aí Pedro, bocudão, vai à frente. E Pedro chega e fala: olha, vamos fazer, o que o senhor acha? A Bíblia diz que uma voz do céu diz: este é meu filho, a quem me comprazo, escutai-o. Todo mundo... Tem até fogo de artifício hoje. Todo mundo estava muito, sempre prega isso e fala muito bonito: esse é meu filho. Eu vou falar com voz, tem que falar com voz de Deus aí. Fala aí, Marcelo, deixa eu ver. Este é o meu filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Escutai-o. Eu não acredito que foi assim. Eu acredito que isso foi o cala-boca Pedro mais bonito da humanidade. Esse é meu filho, que eu tenho prazer, Pedro. Fica quieto e escuta. Aliás, a palavra, está repreendido em nome de Jesus. Aliás, a palavra com Pedro era sempre assim, né? Mata e come, Pedro. Eu só quero te lembrar uma coisa: Pedro era bocudo, Pedro era enxerido, Pedro era entrão, mas Pedro provava daquilo que ninguém provava. E a ele foram reveladas muitas coisas, e foi pelo próprio Pai. Sabe por quê? Deus gosta de gente metida. Deus gosta de gente que enfia o nariz mesmo porque quer conhecer, porque quer saber, porque quer perguntar, porque quer aprender. Gente humilde em se dobrar, com cerviz moles, não dura cerviz, mas gente interessada nas coisas dele. Diga: eu serei interessado nas coisas de Deus. Diga mais alto: eu serei interessado nas coisas de Deus. Olha para o irmão do lado e fala: que você seja super interessado nas coisas eternas, em nome de Jesus, amém. Agora pensa comigo. Moisés 1500 anos antes de Pedro, Tiago e João. Elias 800 anos antes. E ele fala de uma barraca. Agora a Bíblia não diz que Jesus revelou para eles quem eram. A Bíblia também não diz que Elias desceu e falou: eu sou Elias, e eu sou Moisés. A Bíblia diz que antes deles, quando eles ainda estavam falando, Pedro já foi revelado que eram Moisés e Elias. Como ele conheceu? Se a identidade fosse trocada, como é que ele ia conhecer? Como ele teria acesso a isso? Lucas, no capítulo 16, no versículo 24, diz assim: então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água. Nós estamos aqui diante... Até aí, obrigado, Marcelo. Nós estamos aqui diante da história do rico e Lázaro. É uma história porque provavelmente a gente não considera como uma parábola, porque Jesus deu nome. E se Jesus deu nome a coisas eternas, veja, pai Abraão, ou seja, era um filho de Abraão que estava no inferno, no Hades.
E ele enxerga o pai Abraão lá no seio de Abraão, ou seja, havia um abismo que separava, mas eles não tinham perdido a sua identidade, nem na eternidade, nem no céu e nem no inferno. E ele diz, molha. E ele fala, não dá para molhar. Ele fala, então vai lá nos meus irmãos, ou seja, ele não havia esquecido das coisas da terra. Ele estava no inferno, mas ele lembrava de quem eram os irmãos. Ele estava em sofrimento, mas ele ainda estava sentindo, tendo sentimento de compaixão. Vai lá, para você não deixa, por favor, que meu irmão venha para cá, porque não tem mais jeito para mim, mas ainda tem tempo para eles. Ele não havia se esquecido, ou seja, ele ainda poderia se encontrar, e ele ainda estava vendo, mesmo do inferno, aqueles que estavam com Abraão. Isso é muito claro, e a Bíblia deixa muito claro. Se eles estivessem em evolução, ou estivessem em outro corpo, ou em outro espírito, provavelmente nós não conheceríamos ninguém, mas a Bíblia é clara, e Jesus afirma que nós vamos conhecer. Mateus no capítulo 8, tem mais um para você, Mateus no capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele está dizendo que muitos virão do Ocidente, do Oriente, ou seja, muita gente que nem sabia do que os judeus receberam, vão poder se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Você já pensou, irmão? Eu imagino que vai ter um dia na eternidade para cada um ter um prêmio ou as premiações. E hoje você vai jantar com Abraão, Isaque e Jacó. Meu Deus, é hoje que eu vou jantar com os caras, velho. Eu acho que um vai olhar para o outro e falar assim: Marcelo, você está entendendo, cara? Com quem que eu vou jantar hoje? Eu vou conhecer os caras, velho. Porque a identidade deles jamais foi trocada. O conceito da eternidade sobre a família, querido, sempre foi de Deus viver numa família eterna, numa grande família com todos. Mas a Bíblia não fala só de uma grande família. Quais? A Bíblia fala de várias famílias e de vários lugares preparados para várias famílias. Ou seja, aqueles que viveram com você na terra e serviram a Jesus e foram cristãos de verdade, vão ter acesso a você e você vai ter acesso a eles. E provavelmente o que nos parece é que vão morar juntos, viver juntos, ter comunhão. Eu não sei se a repartição do céu vai ser com ruas, né? Apesar da Bíblia dizer que tem ruas, né? A Bíblia fala: todas as nações virão e adorarão ao nosso Deus. Eu creio que nos céus também vão ter nações, né? Pede-me, te darei as nações. Eu creio que nós vamos governar sobre quem? Sobre nações, sobre estados, sobre reinos, né? Novos céus e nova terra. Os dois vão se fundir provavelmente, e em parte vemos, em parte profetizamos, mas o que a gente entende, um pouco do que a gente entende, um pouco da luz que nós temos, e tudo vai ser renovado. Deus vai fazer novas todas as coisas. Eu quero que vocês se lembrem que quem criou a terra foi Deus. O povo fala: o mundo vai acabar. Não, o mundo vai renovar. O que vai acabar é as pessoas que amam o mundo. São as pessoas que amam o mundo. O mundo vai ser restaurado, todas as coisas vão ser restauradas. E não tem por que Deus fazer outra, porque foi Ele que fez. A Bíblia diz que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é bom. Ou seja, Ele só vai arrumar aquilo que o homem destruiu. E com um up a mais, é claro, porque Deus é Deus. Agora veja, querido, provavelmente nós vamos viver não só com as nossas famílias, mas também com as pessoas que falaram de Jesus para nós, que nos levaram à salvação. Nós vamos ter gratidão a elas. A Bíblia fala que o sentimento da gratidão vai imperar, vai reinar. A Bíblia fala que a justiça de Deus vai reinar. E a Bíblia fala que tem uma coisa que a gente vai esquecer. A gente vai esquecer dos sentimentos ruins. Ou seja, o Marcelo vai olhar para mim e falar: bispo, obrigado por ter me salvado. Bispo, obrigado porque eu estou aqui por causa do Senhor. E ele vai me amar, e vai me abraçar, vai me beijar, vai falar: bispo, obrigado porque você me trouxe aqui. E quando o Marcelo for lembrar do bispo bravo, dando bronca, despirucando, ele vai... eu não lembro, eu só lembro das coisas boas. A Bíblia fala que só vai lembrar das coisas boas, então fique tranquilo. As coisas que a gente faz de errado, as coisas que nós nos excedemos, os nossos desequilíbrios, fique tranquilo. Disso você não vai se lembrar, mas você vai se lembrar com gratidão de tudo que a gente depositou de Deus em você. Você vai se lembrar de gratidão. Você imagina as pessoas chegando em você e falando assim: Marcelo, você falou de Jesus para mim, eu estou aqui, obrigado, cara, obrigado, eu te amo, obrigado, eu estou na eternidade, agora eu vou viver com você, obrigado, a minha família está aqui, os meus filhos estão aqui, porque você se esforçou naquela terra.
Efésios, capítulo 3, versículo 14. Leia bem alto, Marcelo. Por este motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Quantas famílias? Todas! Quantas? Todas! Quantas? Todas! Aonde? Nos céus e na terra e nos céus e na terra e nos céus, todas, várias famílias. Levanta a mão para o céu, diga: minha família, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por quê, Marcelo? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Muitas moradas. Então não é uma grande família. Vão existir muitas moradas para muitas famílias. Meu Deus! Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam em mim. Porque na casa de meu Pai eu estou indo preparar lugar. Há muitas. Continua lendo. Há muitas moradas. Leia. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Tenham certeza disso. Se não fosse assim, eu não ia gastar tempo. Se não fosse assim, eu não ia precisar vir. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Eu falo a verdade. Em verdade vos digo que na casa de meu Pai há muitas moradas. E é para lá que vocês vão. Leia. Pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E vos levarei para mim mesmo. Nós criamos os filhos para mandar embora, é mesmo? É para enviá-los. Já ouvi tanta gente frouxa que não ama vidas, falando disso por pessoas que se desviaram, que se perderam. Ou gente que cuida da igreja como fluxo de caixa. Tem uns empresários aí que cuidam da igreja como fluxo de caixa. Outro dia a gente ouviu assim de um pastor: saiu 60, mas entrou 80, tudo certo. Quer dizer, 60 foram para o inferno, mas entraram 80. Será que os 80 também vão para o céu ou não? São como ovelhas sem pastor. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Ele está dizendo: eu estou preparando vocês para mim. A Bíblia fala que os netos e verão os filhos dos seus filhos, Salmo 128. Ou seja, todo mundo que faz uma prole, que faz uma família, que se multiplica, deseja ver seus netos. Que é coisa boa, irmão. Pensa o trabalho que a gente tem com os nossos filhos, a preocupação que a gente tem com os nossos filhos, irmão. A gente se quebra, a gente se mata de trabalhar para poder dar um futuro melhor para eles. Muitas vezes eles não dão valor nas coisas que a gente faz, mas depois eles vão aprendendo, vão crescendo, a gente ama, e a gente às vezes perde os melhores momentos porque a gente tem razão, a gente quer estar na razão, e muitas vezes no momento da gente mimar, da gente abraçar, a gente tem que ser duro, a gente tem que falar não, a gente tem que pôr de castigo, porque nós somos bons pais, e todo bom pai castiga o seu filho. E Deus não vai deixar o seu vô. O que o vô faz? Estraga o que o pai corrige. O que o vô faz? Mima. Na casa do meu vô sempre tem 10. Eu vou dar 20. Quantos avós nós temos aqui? Você está no seu direito, esquece, deixa para eles terem trabalho, deixa os filhos criarem, você não tem que criar filho dos seus filhos não. Sabe o que você tem que fazer com os filhos dos seus filhos? Você tem que mimar, você tem que levar beijo, você tem que abraçar, e quando eles sujarem a fralda, você dá para os seus filhos trocar. Sabe por quê? Porque agora é a sua vez de ser vô. Eu não vejo a hora de eu ser vô, porque eu só vou pegar a parte boa. Sabe o que é isso? É Deus falando para você: olha, é assim. Os filhos dos seus filhos são coroas. Os filhos dos seus filhos, vocês vão ver os filhos dos seus filhos. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão estar mais velhos, o seu coração vai estar mais mole, porque o seu papel agora vai ser dar amor, dar atenção. Por que criança que é criada com o vô fala mais rápido? Não é porque o vô dá atenção, o vô brinca, o vô rola, a criança monta no colo, nas costas, brinca de cavalinho, e o vô parece um bobo. A Bíblia fala que José era mimado porque ele foi filho da velhice. Ou seja, o papel do vô é mimar.
É mimar. Às vezes eu vejo uns voos aí bobo, nem sai de casa. As netinhas vem visitar e fica assim: ai, bispo, eu não posso sair porque olha meu netinho, olha minha netinha. Ai, eu tô com sentimento no coração. Eu não era assim, mas agora eu tô. Claro que você tá, agora você é avó. Eu não vejo a hora de ser vô, irmão. Quando eu for vô, eu vou fazer de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que as famílias são feitas para serem enviadas e multiplicadas. Sim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, mas nunca para assumirem, nunca para andarem sem aliança ou para andarem em outras alianças. Sabe por quê? Porque uma família tem que ter continuidade e senso de continuidade. Da mesma forma que eu quero os meus netos para mim, o meu Deus me fez para viver para Ele. Ele está dizendo: eu estou preparando morada, eu estou preparando as famílias. Na casa do meu pai há muitas moradas para muitas famílias, porque eu estou fazendo isso para vocês viverem comigo e para mim. Então, quando você não quiser ser considerado um cifrão, entenda-se realmente. Aí na internet o seu pastor está falando a verdade ou só adulando e falando coisas que você gosta? Porque pai, pastor de verdade, briga, coloca de castigo, dá disciplina como a Bíblia ensina, e não te joga para qualquer lugar como se você fosse um fluxo de caixa ou só um cifrão. Porque Deus pensa assim: Ele está fazendo com que você viva para Ele, esteja com Ele, para viver com Ele, na família dEle, com todas as famílias, para o resto da eternidade. Quem deseja aí, faz um grito, faz barulho, faz alguma coisa. Agora o céu é um lugar tão familiar, é um lugar tão feito para a família, que na discussão que Paulo tem ali em 1 Coríntios 13, ele está falando sobre o amor, né? Até o Renato Russo profetizou, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Até o Renato Russo entendeu, e tem crente que não entende. E ele diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13: assim permanecem 3 coisas. Quantas coisas, Marcelo? 3. Quais? A fé, a esperança e o amor. Ou seja, a fé para que você seja salvo, porque a graça é mediante a fé. A esperança para que você viva esperançando, não só ir com o Senhor e ser levado com o Senhor e viver a eternidade com o Senhor, mas também encontrar aqueles que você ama em toda a eternidade. E o amor. Sabe por que o amor? Porque o amor não é um sentimento da terra. O amor é um sentimento do céu, que se fez carne na terra. E quando ele se fez carne, ele não ficou de blá blá blá. Quando ele se fez carne, ele não ficou nesse amor hipócrita das novelas, esse amor midiático de novela mexicana. Desculpem os mexicanos. Riba. Quando ele se fez carne, quando o amor se fez carne, ele mostrou que era um amor sacrificial. Eu não preciso ficar de blá 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 para você. Eu não preciso ficar te adulando. Ô amado, venha para o mundo de Marlboro. O amor de Jesus não era assim. O amor de Jesus é: aparta-te de mim, Satanás. Ô Pedro, ô Bonerges, vocês não sabem o espírito que vocês estão, pô? Até quando eu vou aguentar vocês, gente? Esse era o amor que encarnou. Era o amor que falava: até quando eu vou aguentar vocês? Era o amor que falava: aparta-te de mim, Satanás. Mas que na última hora falava assim: Pedro, quando você era pequeno, te exigias a ti mesmo, mas vai chegar a hora que vão te levar para onde você não quer, mas você vai estar comigo, você vai estar comigo. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida daquilo que eu amo, cuida das minhas coisas e cuida dos meus negócios, porque eu preparei lugar para você e para sua família comigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo vai passar. Você tem dons, ótimo, legal. Busque os dons, busque. Tudo legal. Mas sabe o que vai para a eternidade? Aquilo que é eterno, o amor. E sabe como vai? Quando a esperança for mantida na fé da graça que te basta por Jesus. E ele está dizendo nessa discussão, ele entendeu tanto. E aí Paulo vai em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, definir tanto isso. E olha o que ele define, ele fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Ele te reconciliou com Ele mesmo. Ele não quer que você viva longe, não. Ele não vai te dar para outro pai, não. Ele te reconciliou com Ele mesmo para que agora você tenha na terra o ministério da reconciliação para continuar os negócios dele, reconciliando pessoas com Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Continua, Marcelo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Sabe o que quer dizer? O embaixador, ele vive num país estrangeiro. Ele aprende a falar a linguagem do país estrangeiro. Ele faz as partes diplomáticas do país estrangeiro, mas ele não pertence ao país estrangeiro. Ele está dizendo, ele confiou o ministério da reconciliação em você, sabe por quê? Porque você está vivendo aqui, mas você não é daqui, você é meu e é para mim. Porque você está falando a língua dessa terra, mas você nem sabe, você tem outro nome, você tem outra língua, você tem uma família eterna, porque eu te fiz não para viver nessa terra passageira, eu te fiz para mim, eu fiz a sua família para mim, a sua família é a minha família, os seus amados são os meus amados, eu te fiz para mim. Ele está dizendo, você é embaixador. Sabe o que um embaixador tem? Ele tem os poderes de representar o seu país em outro país. É o poder máximo de representar o seu país em outro país. Olha que louco isso. Ou seja, Deus está dizendo, gente, Paulo entendeu tão isso que ele falou assim, gente, se vocês entenderem que vocês não são daqui, vocês vão ter acesso ao poder. E quando vocês tiverem acesso ao poder, vocês vão entender quem vocês são. Deus deu o poder de vocês viverem aqui, sem pertencerem aqui, mas representarem todos os interesses do dono do país, do dono da nação, do dono da eternidade. Todos os interesses dele podem ser representados por você e podem ser reconciliados por você, porque ele é tão seu pai que ele te deixou representá-lo na terra. É como se Deus te desse uma procuração do Espírito Santo. O Espírito Santo praticamente foi o selo da procuração. E ele disse, pode assinar por mim. Quando você for assinar pelas coisas eternas, não assine no seu nome, assine Jesus, o Messias. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, se vocês entendessem, parassem de pensar só nas coisas daqui e pensassem na eternidade, vocês não iam precisar ficar indo na igreja buscando campanha, fazendo campanha, buscando coisas naturais, ou mudando de igreja em igreja ao invés de resolver o problema dentro de vocês. Outro dia um cara falou, por que o bispo mudou de outras igrejas e agora fala que é errado? É por isso mesmo, porque eu fiz tanta burrada na vida e errei tanto, que quando eu descobri o que era certo, eu comecei a ensinar, porque aconteceu tudo na minha vida, quando eu descobri que o problema não estava nas igrejas, o problema estava em mim. Quando eu descobri que eu era embaixador, eu comecei a trabalhar para os negócios do meu pai. Quando eu descobri que eu era embaixador, eu comecei a representar e trabalhar no poder da reconciliação, reconciliando outras pessoas, para que elas pudessem ir comigo, para onde Jesus quer viver conosco, em todas as famílias, por toda a eternidade. Eu quero terminar hoje contando uma história para vocês. Eu conto ou não conto? Eu falo ou não falo? Nós estamos em dias penosos, estamos fazendo cultos no estacionamento, temos reunido 350, 400 carros, mais o povo lá mais todo o povo que está lá dentro de um barracão, depois do outro nas praças de alimentações. Tudo porque a gente não quis parar de adorar Jesus. E a gente não quis se dobrar a dar uma adoração nojenta nesses últimos dias para Deus. Acreditamos que o Senhor está dando oportunidade. E a Bíblia diz que nos últimos dias haverá um só povo, de um só pastor. Nós sabemos que nós só somos representantes do pastor porque somos embaixadores. Mas diante deste pastor, desse sumo sacerdote, nós não somos nada. E diante dele eu sou só uma criança e só uma ovelha, eu sei disso. Mas debaixo do pastorado dele eu tenho pastoreado. Debaixo do episcopado dele eu tenho supervisionado. E debaixo da graça dele, pelo poder dele, apesar de mim, eu tenho tentado viver uma vida de exemplo. E ele tem me dado a fé e a esperança para isso. E durante toda a minha vida,
eu sabia que eu faria isso. Sabe, como se fosse um selo. Desde pequeno eu tenho um sonho mesmo. Quando eu me deito na cama eu sonho. E eu tenho um sonho que todas as vezes eu sei que é um sonho e sei que ele faz parte de todos os sonhos que eu tive a vida inteira. E nesse sonho eu tenho sentimentos, eu sinto cheiro, eu sei o que está acontecendo. Eu lembro de uma vez que eu me vi em uma estrada, em montes muito altos, e eu lembro que eu entrava, andava, eu estava com algumas pessoas, eu falava, é por aqui. E eles falavam, Rafael, eu não sei por onde ir. Não, eu sei qual é a entrada para lá. E eu lembro que, de repente, eu conseguia levar aquelas pessoas, e eu encontrava um mar, que parecia um mar de cristal, era muito lindo, muito bonito, um lugar muito bonito, e eu acordava. Em outras ocasiões, eu sonhei que eu estava levando pessoas de todas as formas. Eu lembro até de uma que eu estava com o pastor Ney, a pastora Cleo, num barco, e eu olhava para os lados, e eu falava, Ney, Cleo, vocês vão chegar lá. Eu sei o caminho, vocês vão conseguir entrar. E eles começavam a olhar para minha cara assim, com aquela cara de choro, e de repente eu olhava e falava, olha lá. E aí começava a mudar as dimensões. E a gente começava a enxergar animais, mas eram animais totalmente, não existem, inexistentes na Terra. Muito coloridos, muito psicodélicos. E eu lembro que eu falava, a gente vai chegar lá, então a gente passava por um portal. Lembro de outra vez também que eu estava num lugar, parece que eles estavam falando mandarim. Eu lembro que estava no meio de um centro, cheio de barracas de camelô, daquela coisa toda, e eu lembro que eu chegava, como se fosse uma chá em Natal assim, e eu chegava com algumas pessoas e falava, fique tranquilo, está uma bagunça, mas eu sei o caminho, a gente vai conseguir entrar. E eu entrava com eles no lugar. Esses sonhos têm me acompanhado durante toda a vida. Eu creio que são fagulhas da eternidade em mim. Sabe o que é mais engraçado? Esses sonhos falam do meu propósito e do seu propósito. O nosso propósito de vida de vivermos movidos pela eternidade. O nosso propósito de vida de não darmos mais atenção para essa terra. Tudo é bom, gente. Tudo que Deus criou é bom. É bom você ter um carro bom, é bom você ter uma casa boa. É bom você poder dar coisas boas para os seus filhos, né? É bom poder comprar arroz. Não é? Fala a verdade, você não sentiu uma bênção de comprar um arroz na última semana? Falou, glória a Deus, obrigado que eu tenho dinheiro para comprar um arroz. Porque tá difícil, né? É bom você não passar dificuldades, é bom Deus te abençoar. Mas se a gente entendesse que quando nós vivemos para a eternidade, tudo que nós adquirimos lá, todos os galardões estão sendo respingados aqui, a gente não ia mais buscar nada material nas igrejas. A gente ia saber que a igreja não é um clube social para você ter uma palestra coaching. Eu não tenho nada contra os coaches, gente, tudo é legal. Aliás, o marketing, o coaching, tudo foi tirado da Bíblia. Mas a gente ia para o culto, prestar culto, esperando ansiosamente pela eternidade, com os nossos corações batendo forte pela eternidade. Sabe por quê? Porque a gente saberia, a gente entenderia, nós entenderíamos que as coisas eternas, quando são bem aplicadas na poupança eterna, nas coisas eternas, no eternal, e nós trocamos o real pelo eternal, as coisas materiais pelas eternas, porque tudo que está aqui é sombra daquilo que já existe. Se existem ruas, já existem lá. Se existem famílias, já existem lá. Tudo é sombra. Se nós entendêssemos isso, nós investiríamos muito mais nas coisas eternas do que nas coisas naturais. Nós não viveríamos como epicureus. Nós viveríamos como cristãos verdadeiros, que, sobretudo, mantêm a fé, a esperança e o amor. Então todos nós seríamos bem-sucedidos nessa terra, porque eu nunca vi um país mandar um embaixador ficar pobre no outro país. Eu nunca vi um país deixar o embaixador depender do dinheiro do outro país. Eu nunca vi um país deixar o embaixador depender das coisas do outro país. Pelo contrário, quem aponta, paga a conta. Pelo contrário, todo país que envia o seu embaixador, o envia com respaldo, o envia com segurança, o envia com sustento. Se nós entendêssemos como as coisas eternas são tão preciosas, e agora nos últimos dias, quanto mais está chegando o dia, mais a gente tem que congregar e mais a gente tem que pensar nas coisas eternas, mas parece que tem gente sendo mais distraído ainda, porque agora tem que ganhar like. E o problema não é você dar like numa palavra boa, o problema é que quantos que deveriam estar pregando sobre a eternidade só estão pregando sobre coisas que as pessoas querem ouvir, como comichões dos ouvidos para ganhar likes.
Gente, o povo está tão perdido que esses dias eu falei de Santa Maria, que para mim é santa. E quando eu falo santa, eu não falo de sanctus, que é uma palavra de elevação que foi trazida para o greco-romano, que foi trazida para o romanismo como algo elevado, algo divino. Quando eu falo santa, eu falo separada, que é kadosh, ou guadosh, kadosh, separação, porque todo aquele que se separa para Deus é santo. Mas tem gente lá que se diz crente, que acha que é pecado eu chamar Maria, que foi uma mulher extraordinária, de santa, mas ameaça a gente de morte. Gente, as pessoas estão loucas, estão perdidas. Outro dia um falou, você está querendo salvar os católicos para virarem evangélicos, para se converter a ser crentes? Deixa eu falar com todos os católicos que me assistem, por favor, manda essa mensagem para os católicos. Deixa eu dizer para vocês, católicos, eu não quero que vocês virem evangélicos crentes, não. E a nossa congregação, eu sempre ensino a não virar evangélico e crente. Sabe por quê? Porque você não pode sair de uma religião e entrar em outra. Eu quero que você seja cada vez mais de Jesus, e eu sei que você está buscando esse Jesus Cristo verdadeiro. Eu quero que você, crente, seja cada vez mais Jesus. Eu sei que você está buscando esse Jesus verdadeiro. Eu quero que você, espírita, seja cada vez mais Jesus, porque eu sei que você está buscando esse Jesus verdadeiro. E a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tudo que você tem que fazer é buscar de todo o coração. Eu prego na nossa congregação, em todos os lugares, porque eu não prego religião. Eu falo que para servir a esse Jesus, você tem que deixar a religião, seja ela evangélica, católica, espírita, o que for. Siga Jesus, não uma religião. Sabe por quê? Porque a verdadeira sabedoria, Jesus disse, é comprovada pelas obras que a acompanham. E se você tiver sabedoria no verdadeiro Jesus, não uma sabedoria de conhecimento natural de Epícoro, mas uma sabedoria de conhecimento espiritual do Pai, que revelou e que decidiu te revelar, porque você buscou, independente de religião. Quando você tiver essa sabedoria, o amor a Deus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E sabe o que vai restar em você? Vai restar a fé, a esperança e o amor. Outro dia um querido me perguntou, bispo, Salomão, ele escreveu Eclesiastes, escreveu os Provérbios, mas deixa eu dizer uma coisa, Provérbios foram escritos quando Salomão estava em Deus, recebendo as coisas de Deus. Eclesiastes já é praticamente uma lamentação de Salomão, ensinando o que já não deve ser feito. E quando ele fala que tudo é vaidade, sabe o que ele está dizendo, querido? Salomão pediu, o que Salomão pediu a Deus? Todo mundo respondeu sabedoria, né? Mas não foi isso que ele pediu a Deus. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus. E Deus o respondeu com todas as letras. Por que você não me pediu riquezas, não me pediu fama, não me pediu poder, mas pediu sabedoria para cuidar do meu povo? Então eu vou te dar todas as outras coisas, porque quem se preocupa em cuidar do que eu amo, também vai receber de tudo aquilo que eu tenho. Mas um dia Salomão começou a fazer alianças com outras pessoas, ao invés de honrar a aliança que ele tinha através do pai Davi. A Bíblia diz que ele começa a erguer postes ídolos, que ele começa a adorar os deuses das suas esposas, as 1000 mulheres que ele tinha. E a Bíblia diz que ele começa, alguns dizem que Salomão até sacrificou filhos, porque uma das esposas sacrificava Moloque, que era um deus que recebia os abortos, que recebia as crianças, e até hoje recebe um falso deus. E no fim da vida dele ele diz, tudo é vaidade. Sabe por que ele disse tudo é vaidade? Ele diz, tudo que é passageiro é vaidade. 1000 mulheres é vaidade, adorar outros deuses é vaidade, sacrificar é vaidade, buscar tudo nessa terra é vaidade, se não for no propósito de Deus. Porque enquanto Salomão viveu o propósito de Deus com a sabedoria que ele recebeu para cuidar do seu povo, através da aliança com o seu pai, não quebrou a sua aliança como um prostituto, ele viveu a sabedoria de Deus e não era vaidade. Mas no momento em que ele deixou as pessoas e começou a negociar as vidas por coisas, as vidas por prazeres, as vidas por poder, ele esqueceu de tudo que Deus estava dando para ele por propósito, e ele perdeu o seu propósito, e por ter perdido o seu propósito, tudo que era eterno se tornou passageiro e temporal, e por isso tudo se tornou vaidade. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, ou você vive uma vida movido pela eternidade, ou você vive só para cá. Paulo entendeu tanto isso que ele disse, se é só para essa vida que nós vivemos, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástimas.
Ele entendeu tanto isso que Paulo diz que foi arrebatado. Ele fala sobre outra pessoa para não se gloriar, mas ele disse que foi arrebatado. E quando ele voltou, ele falou: eu não sei se eu vivo agora lá ou aqui. Olha, se eu morrer é lucro, se eu viver é Cristo. Então, como eu sei que lá eu vou ser galardoado, então eu vou viver aqui pensando lá. Eu vou viver aqui com a cabeça lá, porque o homem espiritual discerne todas as coisas, por ninguém é discernido e pensa nas coisas do alto. Eu vou viver aqui, eu vou ganhar, eu vou viver Cristo, eu vou ganhar todas as pessoas que eu puder, porque eu sei que está sendo contabilizado na eternidade por um justo juiz, e eu vou colher para o resto da eternidade, e lá não vai dar para resolver mais nada. Então, já que eu tive a chance de voltar, eu não vou ficar me lamentando: eu voltei para esse mundo ruim, sendo que eu estava lá na eternidade maravilhosa. Eu não vou ficar me lamentando, pelo contrário, eu vou trabalhar muito nesse mundo ruim. Eu vou viver para Cristo, para quando eu morrer, eu ter todo o meu lucro eterno. Quando você entende que tudo é vaidade no mundo, e começa a colocar as coisas eternas em primeiro lugar, e cuidar daquilo que Jesus ama. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Ei, Pedro, você me ama? Cuida, apacenta daquilo que eu amo, apacenta aquilo que eu amo, apacenta as minhas ovelhas. Porque mesmo que você não acerte hoje, Pedro, quando você era jovem, te exigias a ti mesmo, ou seja, você escolheu o que você queria viver, você decidia tudo. Mas vai chegar o dia em que você não vai decidir nem o jeito de você morrer. Sabe por quê, Pedro? Porque nada mais vai valer a pena para você, nada mais vai importar, só as coisas eternas. O resto vai ser vaidade.